Abra comigo a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no seu capítulo de número 25. Glória a Deus. Nesses dias que está nesta campanha dos 12 meses, são 12 dias, e cada dia representa-se de um mês. Hoje é o dia de família, de pais e filhos. E Deus pôs ao meu coração para falar de Isaac, desta família abençoada. E vamos ver aqui, aprender alguma coisa e também encontrar alguns erros, aonde eles falharam, e havia uma grande promessa sobre eles. Gênesis capítulo 25, verso 19 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: Estas são uma geração de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, a irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. Isaac orou instantaneamente por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Verso 24: E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu-lhe o primeiro ruivo, e todo como veste cabeluda, por isso chamou o seu nome de Esaú. Depois Esaú, o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou-se o nome de Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando a gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tenda. E amava Isaac a Esaú, porque a caça lhe dera o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Dai-me hoje a tua primogenitura. Disse-lhe Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse-lhe Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantando-se, e foi-se assim. Desprezou Esaú a sua primogenitura. Quantos podem dar um amém por esta palavra? O texto que nós lemos fala de uma família exemplar. Até mesmo o casamento desse rapaz chamado Isaac chama atenção. Ele casa com 40 anos de idade, e não é ele que escolhe a sua companheira, a sua adjuntora. É muito interessante, eu não quero me prender sobre isso, porque o pai dele, chamado Abraão,
é que toma as providências concernentes ao casamento. E pega alguém da sua casa, a saber, um dos administradores, para que vá à busca de uma esposa. Todos conhecem esta passagem bíblica, e nós vemos e pregamos até mesmo sobre Eliezer, sobre um obreiro preparado, que vai em busca da noiva para Isaac. E quando eles casam, observa que eles começam tudo certo, e diante de Deus, uma família, o casamento, ela tem que começar de maneira correta. Eu não digo lá fora, mas dentro da igreja, nós como cristãos, nós temos que ensinar os nossos filhos, a nossa família, concernente o que é um casamento. Perceba que isto vem desde o princípio. Esses homens aqui são os heróis da fé, são os patriarcas, e desde lá eles nos traz lição de como ser. E observa, meus irmãos, que eles vão encontrar problema dentro do casamento. O primeiro problema que eles vão encontrar é porque a Rebeca era estéril. E perceba que a esposa de Abraão era estéril, a esposa dele é estéril, e também futuramente um dos seus filhos, a sua nora, também vai ser estéril. Só que haja visto que havia promessa para aquela família de eles crescer, multiplicar e encher a terra. Se nós tivéssemos tempo, nós decoraríamos alguns textos dentro da Bíblia, a saber, capítulo 28 de Gênesis. E eu achei importante, quando cheguei, o pastor mencionava sobre a autoridade da bênção. E dentro da Bíblia nós vamos encontrar 3 formas de sermos abençoados. Uma é por Deus, e ela só acontece quando nós estamos em Deuteronômio 28 e outros textos bíblicos a mais. A segunda bênção que vem para nossas vidas é a bênção das autoridades da igreja. E a terceira bênção, e uma das mais principais, é de paz. Percebam só, e já explico sobre a bênção. Perceba, meus irmãos, que quando Isaac vê o problema, encontra o problema, na época era difícil, porque não havia medicina para que pudesse fazer um tratamento, mas ele sabia a chave para resolver este problema. Ele sabia o endereço e como resolver. Então ele começa a buscar a Deus em oração, e ele ora nada mais, nada menos do que 20 anos, para que sua esposa pudesse engravidar, para que ela pudesse gerar, para que ela pudesse ser mãe e ele pai. Eu disse 20 anos de oração de um patriarca, de alguém que havia promessa de Deus desde o seu avô Abraão. Havia uma promessa de Deus para eles. Então eu entendo que uma família, por mais que tem promessas de Deus, ela não pode ficar com os braços encruzados. Há um preço se a pagar. Agora acontece que esta mulher, quando ela está gestante, grávida, algo começa a acontecer no seu ventre, algo que não é normal, algo que vai incomodar ela, que vai tirar o sono dela. A preocupação tanto de Isaac e Rebeca é tamanho, mas mais uma vez eles vão buscar a Deus, para que Deus revelasse o que seria aquilo. Deus ainda revela para aqueles que buscam em oração, para aqueles que pagam preço. Agora imagina, esses não tinham ou como hoje fazer ultrassom para saber, nem para saber se seria menino ou menina, mas eles têm comunhão com os céus.
Esta família me ensina como que eu tenho que ser como pai, e a minha esposa como mulher concernente a meus filhos. E observa algo tão interessante, bonito, que Deus não só revela o que está acontecendo dentro do ventre, mas também o que vai acontecer futuramente com os filhos. Já pensou, pastora? Deus trazer a conhecimento que pode acontecer com meus filhos, com nossos filhos, quando eles estiverem adultos. Já pensou, irmãos? O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer isto. Quantas pessoas nós já vimos, e eles tinham certeza, convicção do que os seus filhos seriam. A exemplo, a minha mãe, por mais que eu entrei na contramão do mundo, no crime, por mais que eu cheguei no fundo do poço, mas ela até nas suas orações, ela dizia: o meu filho será um pregador. Deus sempre falara com ela que eu seria levantado, e ela sempre esteve tranquila, por mais que estivesse vivendo dias terríveis da minha vida. Agora, meus irmãos, quando Deus revela, eu imagino os pais uma preocupação concernente a isso. Não é fácil para os pais. Já pensou? Uma briga dentro do ventre. Imaginou? Uma mãe, quando um filho está, quando ele se mexe, que dá soco, coisa, é aquela sensação até que maravilhosa, não é verdade? É uma sensação até que boa. Só que quando há uma briga, é totalmente diferente, pastor. É algo que tirou o sono deles. Mas perceba, meus irmãos, que os meninos nascem, e quando nasce, um outro mistério acontece, porque a Bíblia diz, e ela é clara em fazer questão de falar a respeito do nascimento dessas crianças, desses pais que são cristãos, têm promessas. Observa que a Bíblia diz que quando há um nascimento, que ela vai dar luz, nasce primeiro Esaú, e a Bíblia diz que ele nasce peludo. Já pensou? Pelo debaixo do braço, pelo no peito, nas pernas. A Bíblia que diz, não é eu, que ele já nasce peludo, meus irmãos. Já pensou? Que sensação, como é que é isso aí? Quando ele nasce. E o mistério também é porque quando nasce, o seu irmão, ele vem agarrado no calcanhar dele. O que Deus falara que lá futuramente o maior serviria o menor. E por esta causa, os pais ponharam o nome dele de Jacó, que o significado é usurpador. Eles entenderam que este agarrou porque queria sair primeiro, queria ser o primeiro. Mas nós lemos que os meninos crescem. Agora, quando ele se torna adulto, o pai começa a amar mais a Esaú, porque Esaú começou a ser perito na caça. Mas observa, o primogênito era Esaú. E na época, nos tempos, o costume, a primogenitude, ela tinha um valor inexplicável, tamanho. A pessoa ser primogênito, ele tinha mais direito do que todos. A pessoa ser o primogênito, ele era honrado. O pai sentava, se não tivesse um outro ancião, o pai sentava num canto da mesa, e no outro canto era o primogênito. Só que no crescimento deles, a se tornar adulto, ele começa a desprezar, irmãos, e começa a dar mais valor à caça, a ponto que a Bíblia diz que ele torna perito na caça. Ele começa a se envolver com o campo, com a mata, com os animais, e ele começa a ter gosto disso, ele começa a ter prazer com isso, ele começa a ter alegria com isso.
E aqui eu aprendo algo, porque o pai sabia que ele era o primogênito. Este tinha que ficar responsável pela casa, pelas lavouras, pelas riquezas. Mas ele começa a desfazer disso e buscar algo que lhe traz prazer, que ele gosta. A ponto, meus irmãos, que um dia ele vai voltar da caça. Ele não teve alegria, sucesso naquele dia, e não trouxe nada. E ele chegou com fome, porque ele foi insistente. Eu não sei quanto tempo que ele ficou à busca de um animal, de uma caça, de uma fera, para ele trazer, mas não conseguiu. E a fome bate, o cansaço bate, ele tem que voltar. E neste dia ele volta com as mãos vazias. Por mais que ele é um perito, por mais que ele tenha conhecimento da mata, da caça, de arma, de flecha, mas não teve sucesso. Agora que nós vamos ver o valor que ele dá pela chamada. A pessoa que era primogênito, ele tinha autoridade dentro da casa. E aqui eu aprendo algo muito interessante. E toda atenção agora é pouco, porque observa, meus irmãos, que nesse momento ele chega com fome. E ele chega até o seu irmão, pedindo: olha, eu preciso comer, estou com fome, eu necessito de alimentação, de me alimentar, e eu estou cansado. E a Bíblia diz que neste momento, o irmão já presenciava que ele não valorizava o que ele tinha nas mãos, que era autoridade. Então o seu irmão viu agora que era um momento oportuno para poder tirar dele, tomar posse da primogenitura, embora fosse o menor. Isso era causa que nem o pai poderia fazer. Era só o irmão mais velho que tinha que entregar, que tinha que ceder. Aí o irmão se aproveita da situação, diz: olha, se você me dá para mim o direito da primogenitura, eu te dou, eu te alimento, eu tenho aqui, eu posso te satisfazer, eu posso te alimentar, mas é o seguinte, vamos fazer um negócio. E ele diz: tudo bem, para mim não tem valia isto, que me adianta estar com fome. Pastor, ele tinha tudo para fazer diferente, porque ele era autoridade. Ele tinha tudo para exigir do seu irmão por direito, por ele ser autoridade. Pastor, muitos, por não usar a autoridade, principalmente dentro do lar, principalmente como pai, principalmente como esposo, tem muitos que estão perdendo algo que a Bíblia nos deu, que Cristo nos deu, que nós temos por direito. Existem muitos lares, me perdoe a minha sinceridade, que não é os pais que falam mais alto, é ele que tem autoridade, mas já perdeu faz muito tempo. Existe lugar que não é o esposo que tem autoridade, é a esposa. Ele já perdeu há muito tempo. Isso é um perigo. Ele tinha tudo para dizer: não, rapaz, você tem que me dar, ele tem que exigir. E olha, até no mundo espiritual existe muito crente, estou falando crente, não estou falando lá de fora, apanhando de Satanás, porque não usa mais a autoridade, já não repreende mais, já não usa mais. E Cristo nos deu a autoridade para repreender demônios, enfermidades. E ele diz: eu vos dou autoridade. Aí eu te pergunto, você como pai, você como mãe, tem usado a autoridade, tanto no sentido espiritual como de pais? Será que você, porque nós temos, às vezes, nós usamos muita autoridade. Às vezes saímos pregar e aquela fila de gente, e a gente está no final, às vezes só bagaço, a gente olha para aquela fila
e nós temos que fazer a nossa missão de orar, não seremos covardes, né? E às vezes em casa, meu irmão, às vezes na igreja, nós rodopiamos, profetizamos, ponhamos a mão na cabeça de um do outro, mas na nossa casa, nós não profetiza, nós não ponha a mão sobre os nossos filhos. Na família dos outros, nós abençoamos, nós até dizemos: Deus, no teu nome, Senhor, eu abençoo. Mas dentro da nossa casa, nós só vemos defeito, nós só repreendemos. E não usamos a autoridade. E ele entrega isto, irmãos, por algo simples. Ele cede. E observa que o irmão agora passa a ser a autoridade. Agora, observa a igreja, que o tempo vai passar. E ele não fez importância disso. Porque é um perigo quando nós começamos a se ocupar com as coisas, principalmente obreiros, principalmente quem tem cargo, e nós começamos a deixar de lado, nós começamos a não ter alegria mais com as coisas que Deus ponhou nas nossas mãos. Chega um momento agora, em que Isaac está adiantado de idade, já ficou cego, os dias estão passando. Aí ele chama agora o seu filho, e aqui, irmãos, algo que eu aprendo, porque os pais começaram a ter predileto dentro de casa. Isaac começou a amar mais Esaú. E a mãe começou a amar mais a Jacó. Já pensou? Os prediletos da casa, coisa que não pode ter isto dentro da casa de um cristão. E isto vai dar, meus irmãos, ênfase para ter divisão dentro de casa. Dar mais carinho para um, apoiar mais o outro. Porque às vezes, quando nós temos um como xodó, alguém que a gente ama mais, ele pode estar errado, só que para nós, por nós amar, nós quer dizer que ele está certo. A repreensão, o carinho, o amor, tem que ser para todos eles. Chega o dia que o pai vai dizer: agora, eu estou para morrer, não sei o dia, e eu quero dar a minha bênção. Eu quero dar a minha bênção. A bênção de um pai cristão, de uma mãe cristã, quando ele tem comunhão com os céus, olhe para mim, não tem capeta, não tem macumbeiro, não tem tranca-rua, não tem espírito. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem comunhão com os céus, e ela tem coragem de pôr as mãos sobre a cabeça do filho e abençoar os passos, o dia, a vida dele, nada vai atrapalhar. Esse homem entende que agora ele tem que abençoar os seus filhos, porque ele já está para partir, e ele vai no predileto. Só que não é aquele que Deus escolheu futuramente para poder gerar e crescer e ter as tribos de Levi, de Israel, as 12 tribos. Agora, meus irmãos, o pai diz: olha, vai buscar uma caixa. E ele vai tranquilo, feliz, pensando que receberia a bênção. Só que nisso a mãe está perto. Agora a mãe vai incentivar. Gente, a mãe vai incentivar o filho a enganar o pai. O pai é uma autoridade. Além de ele ser uma autoridade dentro da casa, ele também é uma autoridade no mundo espiritual. Isaac, ele é uma autoridade como pastor e como pai. A mãe, vendo a situação, ela vai até Jacó e diz: Jacó, olha, o seguinte, seu pai resolveu abençoar a Esaú, só que a bênção é sua. E diz: mas e aí, mãe? Faz o seguinte,
Pega 2 cabritos. Traz-me os cabritos que eu vou preparar. Olha, a mãe ajudando. Porque eu vou preparar os cabritos. Mas mãe, ele vai me conhecer. Porque eu não sou peludo como ele, mãe. Eu sou diferente. Eu quase não tenho pelo, né? Quase nem cabelo tem. Vai me conhecer. Diz, não fica tranquilo, só traz os 2 cabritos que eu vou preparar o negócio. Eu vou tirar a pele deles, vou ponhar sobre o seu braço, sobre o seu pescoço. E quando se aproximar dele, vai tocar e vai ver que você é peludo. Falei, mãe, mas aí eu não vou receber a bênção, eu vou receber a maldição, mãe. O filho era consciente de que um pai pode abençoar e pode amaldiçoar. Ele era consciente que seu pai era uma autoridade como pai, mas também como pastor. E ele sabia que aquele pai, ou aquele pastor que estava na casa dele, que ele tinha ali um privilégio de ser filho de uma autoridade. E ele diz, mãe, mas o negócio pode não ficar bem, mãe. O negócio eu posso ser amaldiçoado, mãe, só por querer enganar. Só por querer usar algo para enganar. Irmãos, eu conheço tanta gente, pastor, que só dá com a testa na parede, que quer enganar a gente. Se quer ver, vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Você quer ver, irmão, porque não? É porque não estava bem, me deu uma dor, pastor, você não tem noção. Mentira, mas ficou assistindo, ficou no telefone, está enganando, ó. Vem de ser sincera, gente. Sincera. Aí vem usar algo que pode se tornar maldição. Aí a mãe diz, filho, fica tranquilo, que a maldição possa cair sobre mim. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ela chama aquilo para ela, e ela, por causa disso, ela nunca mais vai ver o filho dela em vida. Nunca mais vai ter o privilégio de ver, não vai ter o privilégio de ver ele voltar rico, milionário para frente, e não teremos mais tempos para missionar isto. E eu quero terminar agora. Eu peço perdão por não concluir devido ao nosso atraso. Mas observe, irmãos, que chegou a hora agora de abençoar, no capítulo 28. Quando chega a hora de abençoar, que é abençoado, então agora é preciso Jacó sair de casa, porque ali ele foi abençoado. Só que houve um levante, houve uma perseguição, houve uma guerra dentro deste lar. E como é que nós, pai, como é que nós em família, em momento desses, vejam bem, a bênção, a promessa vinha de Abraão. Abraão, é o seguinte, eu tenho promessa para você, para os teus filhos, para a tua descendência. Só que por causa dos pais, um ser xodózinho dele, outro é xodó, vai se tornar uma guerra por causa disso. Porque os pais não souberam criar os dois com o mesmo amor, com o mesmo ensinamento, com o mesmo respeito. Começaram a dar privilégio para um e exclusão para o outro. Isso não pode ter jamais dentro de uma casa. Jamais pode ter. Nós temos que ter sabedoria, porque olha o que vai causar agora, na hora de dar a bênção, na hora de começar a bênção de Deus, se torna uma guerra, se torna agora uma disputa, dois irmãos, um querendo matar o outro. E nesse momento o pai e a mãe vão achar por bem, diz: olha, você vai ter que sair de casa. Nós sabemos que a bênção vai acompanhar você, mas não tem como você ficar. E nesse momento o pai sabe o valor que há uma bênção, e a Bíblia diz que ele estende a mão sobre ele, e diz assim a Bíblia: Isaac chamou a Jacó, abençoou e ordenou e disse-lhe: não tomes mulher de dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Não havia, meus irmãos,
algo que pudesse locomover, como nós temos hoje, né? Um aplicativo. Não havia. E ele era aquele menino que foi criado na barra da saia da mãe. E agora? Ele vai ter que sair. Ele vai ter que se virar. E diz ainda o pai, no verso 3: o Deus Todo-Poderoso te abençoe e faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidões de povo, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas as terras da tua peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, ao qual ele foi para Padarã. E Labão, filho de Betuel, Aromeu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoou a Jacó e enviou a Padarã, tomou por mulher para si dali o que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher de Canaã. Agora percebam só, meus irmãos, ele sempre foi o queridinho do pai. Pelo pai agora ter desagradado ele, porque o pai nunca desagradou ele, agora porque desagradou, sabe com quem que ele vai casar? Para uma que entristecesse os pais. Porque antes o pai nunca tinha repreendido ele, o pai nunca tinha chamado a atenção dele, nunca havia disciplinado ele. Agora, primeira vez, porque não deu a bênção para ele, ele ficou indignado. E ele vai casar com alguém só para entristecer os pais, só para dar desgosto para os pais, para dar tristeza e dor para os pais. Por isso, nós temos que saber repreender, a ensinar os nossos filhos, eles receberam o sim ou não desde pequeno. Porque senão, quando ele cresceu, o dia que nós dizemos um não para ele, você quer ver obreiro, você quer ver alguém também dentro da igreja, que você nunca diz não. O dia que você dizer um não para ele, topa no ser. Porque os pais viram às vezes até fazendo errado, mas olha que coisa linda, e a mãe vai querer, não pode, o pai, não, mas deixa. Temos que saber disciplinar, senão lá na frente eles nos trarão desgosto, eles nos trarão dores, eles nos farão lágrimas descer. Eu não tenho mais tempo, mas na ida dele para agora, para onde estava indo, Deus manifestou, porque o pai havia abençoado, e ele fez segundo a ordenança do seu pai. Por mais que viveu na barra da saia da sua mãe, por mais que era o queridinho de dentro de casa, agora ele vai ter que se virar, mesmo que fosse difícil para ele. Ele está na obediência do pai, está com a bênção, está na obediência. Deus manifesta no capítulo 28, e anjos começam a descer e a subir, dizendo: por você ter a bênção do seu pai, está na obediência do seu pai, os céus vai trabalhar, anjos vai trabalhar, os céus vai mover, oh glórias, as bênçãos de Abraão vão te alcançar. Aonde você chegar, eu vou pôr os céus trabalhar por você. Eu vou mandar anjos a mover ao teu respeito. E assim foi com ele. Ele foi com a mão na frente, só foi com a bênção. Ele só foi com a promessa. Ele foi com a mão na frente e outra atrás. 20 anos ele volta, milionário, rico, abastado, e com 11 filhos ele volta. Isto é Deus que faz. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Sabemos que são dias maus, mas nós também sabemos que nós temos por direito da Bíblia em disciplinar e
lhe ensinar. Nós, como cristãos, devemos nos preocupar. E eu quero dizer ao pastor, à igreja, vocês estão de parabéns, porque há um pastor que se preocupa com teus filhos, há um pastor que se preocupa com teu casamento. Vai doer, mas eu vou falar. Existem muitos pastores que só se preocupa com o dízimo, com a oferta, só que você ganha, não está nem aí com a tua descendência. Mas louvado seja o nome de Deus, que nessa cidade tem alguém que se preocupa e fez um culto. Aí quero ainda profetizar nessas últimas palavras minhas, por este culto acontecer. Ergue suas mãos, porque eu quero profetizar esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoar os casamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que casamentos venham viver luas de mel, dias brilhantes, em nome do Senhor, dia de gozo, de conquista. Por mais ainda que são anciões, mas que tem um sonho, que os filhos possam ser a coluna da casa, o exemplo, embora o mundo ande na contramão. Mas eu quero profetizar que na tua casa, quem vai trabalhar é os mesmos anjos que trabalharam por este homem, vai trabalhar no teu lar, na tua casa, nos teus filhos. Deus vai mover, as mãos de Deus vai abençoar o teu lar. Você que crê, dá um brado de glória para Deus. Glória a Deus.